Olá, eu sou o professor Megaron. Hoje estamos aqui no EADERIA Cursos Online e hoje, na aula de hoje, vamos falar sobre conjuntos numéricos, noções de conjunto. Vamos falar sobre números naturais, números inteiros, números racionais, irracionais e reais. Antes de destrinchar todo esse conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever no canal. Vamos para a vinheta. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre noções de conjuntos. Como que surgiu esses conjuntos numéricos? Na verdade, ele é bem recente. Os conjuntos numéricos é uma coisa bem recente. Os números... Aí você fala, mas professor, os números são antigos, A primeira ciência foi a matemática. Sim, os números são antigos. Mas essa divisão de conjunto é uma coisa bem recente. Recente que eu falo, não estou dizendo de 2 anos para cá, nem de 3 anos para cá. Estou falando de 300 a 200 anos, Foi criado realmente a divisão desses conjuntos. E como surgiu essa divisão? Foi feita uma divisão de acordo com a necessidade do homem. Quando foi necessário aumentar esse tipo de conjunto? Então, lá nos primórdios da natureza humana, a gente precisava fazer contagens, certo? Contar números, contar 1, 2, 3, eu tenho 5 ovelhas no meu pasto, eu tenho uma plantação com 30 árvores. Então eu precisava somente dos números naturais. Quais são os números naturais? Os números naturais são os inteiros e positivos. E ele é um conjunto infinito, certo? É um conjunto infinito, ele segue para sempre, não vai ter fim. Entendo que nessa época não era necessário pensar em números negativos, em frações, era somente números positivos, eu só precisava fazer contagem. Com o tempo, a ciência foi aumentando e aí a gente precisou aumentar esse conjunto para os números inteiros. O que são os números inteiros? São os números que auxiliam a gente a calcular os negativos. Então, por exemplo, eu moro num lugar quente e me mudo para um lugar frio, certo? Eu preciso calcular a temperatura. Como que eu vou fazer essa medição? Para fazer essa medição, eu uso os números negativos. E aí foram criados esses números aqui. -2, -1, 0. E vejam que os números inteiros, eles também englobam os números naturais, certo? Então eu tenho os números inteiros e os naturais juntos. Um vai aumentando o que já existia. Aqui dentro eu também tenho a noção de dever e pagar. Então que antes eu só tinha números positivos, aqui eu aceito também a dívida, certo? Então foi uma convenção, imagina. No começo, quando eu só criava o que eu precisava criar, produzir o que eu consumia, agora não, agora eu faço troca. Então, você acha justo eu faço uma plantação de alface, você cria ovelha, e eu trocar um maço de alface por uma ovelha sua? Não é justo. Então, eu ficava devendo alface para você. Você me dava uma ovelha, e eu te dava 10 alfaces. E aí eu ficava devendo, a gente fazia um acordo, vamos lá, eu vou te dar 50 maços de alface por uma ovelha. E aí eu ia te devendo, ia te pagando, e essa noção apareceu de dever e pagar. A noção de números negativos para representar também a temperatura, como eu falei antes. Depois disso, foi evoluindo, a gente criou a moeda, certo? A moeda e as suas subdivisões. Então eu tinha um exemplo da nossa moeda, o R$1. Só que R$1 era muito, então eu precisei quebrar essa moeda, uma divisão dela. E aí eu criei os 50 centavos. Esse número decimal, ele aparece aqui, 0,50, 50 centavos. Assim como outros também, 0,25 e todos os outros decimais. Juntamente com o decimal, a gente também pode acrescentar as frações, lembrando que fração e decimal é a mesma coisa, só são representações diferentes. Então aqui eu posso colocar o 5 sobre 10, que seria o 50, 0,5, ou ainda poderia colocar aqui 3 sobre 4, o 1 sobre 4, que é 1,25, aqui é 0,75, 1 sobre 4 é o 0,25. E atenção, aqui dentro dos racionais também entram os inteiros e os naturais, certo? Não é um conjunto fechado único, ele acrescenta mais números. Todos eles são conjuntos infinitos, só que cada vez ele abrange mais números, ele engloba mais números.
Nessa condição de crescendo, estudando, a ciência foi evoluindo cada vez mais, e aí foram criados os números irracionais. Qual foi a necessidade de criar um número irracional? Por que eu precisei criar um número irracional? Entendo que isso foi um problema recente, tá bom? Estou falando de 2000 anos atrás, não é um problema dos primórdios da matemática. Os números irracionais, eles existem há muito tempo, só que só foi criado esse conjunto há pouco tempo. E esse problema também só foi resolvido há pouco tempo, né? Estou dizendo aí, pouco tempo que eu falo a nível de história. Os números irracionais são aqueles que aparecem nas raízes não exatas. Raiz de 3, por exemplo, é uma dízima não periódica. É um número que não tem fim, certo? Nunca vou encontrar a raiz exata de raiz de 3. Outro exemplo, a raiz de 2. É uma raiz não exata, é um número decimal não periódico, diferente da raiz de 4. Olha que interessante, a raiz de 4 eu posso acrescentar aqui em cima. Raiz de 4. Por quê? Quanto é a raiz de 4? 2. Logo, se a raiz de 4 é 2, ele é um número natural. Posso acrescentar aqui também a raiz de 4? Posso, sem problema algum, porque a raiz de 4 é 2. Então também é um número inteiro. Vamos lá, posso acrescentar a raiz de 4 aqui? Sem problema algum. Os números racionais, eles também aceitam os inteiros e naturais. Logo, a raiz de 4 também é um número racional. Já esses dois caras aqui, como exemplo, né, tem outros, eles não possuem raiz exata. Logo, são números irracionais. Existem outros exemplos também, como o fatorial, o exponencial, perdão, que é usado esse símbolo aqui. E também, deixa eu pensar, eu acho que, esse aqui, ó, que é bem conhecido também, o número π, certo? Que é obtido pela divisão do diâmetro pelo comprimento da circunferência. O número π também é um número irracional. Tem até uma história bacana falar sobre o π, que ele já possui hoje, existe um computador que ele já calculou casas decimais do número π, o suficiente para dar uma volta da Terra até a Lua, se eu não me engano, 3 vezes. E mesmo assim não se achou o último número do π, né? A última casa decimal de π. Ou seja, é um número infinito, não existe uma solução, um número fechado que represente esse número. Isso é bem bacana a gente entender. E por último, os números reais, ele é a junção de todos os anteriores, certo? Ele engloba todos os anteriores. Eu vou colocar os símbolos aqui para a gente poder olhar. Olha aqui, os números naturais, ele é representado por esse símbolo aqui, ó. É um N cortado. Deixa eu fazer mais bonitinho aqui, peraí. Ele é um N cortado, certo? Os números naturais. Os números inteiros são representados por um Z, uma barrinha do lado. Números inteiros. Os números racionais, representados pela letra Q, também com um corte ali do lado, uma barrinha. Os irracionais, tem que tomar bastante cuidado, porque ele fica parecendo π, olha lá, ó. Ele é um I cortado, tá bom? Vou dar uma ajeitada aqui, que ele também não ficou muito legal, não. Ó, ele é um I cortado, de irracionais. E por último, os números reais, ele é representado por uma letra R, também cortado. Você não vai colocar os números, melhor do que colocar os números daquele lado, eu vou colocar o seguinte, ó, eu vou colocar os conjuntos. Ele é a junção de todos os conjuntos anteriores. Ou seja, está aqui, ó. Os números reais é composto por todos os anteriores. Existe também uma outra forma de representação, que se chama diagrama de Venn. Ele é bem bacana porque você consegue enxergar de uma maneira mais gráfica, né? Que é um desenho feito assim, ó. Um Nzinho é o conjunto dos números naturais. Tá vendo? Bem pequenininho. Aqui do lado, eu consigo colocar o conjunto dos inteiros. Ó. Certo? Depois vem o conjunto dos números racionais, que é um Qzinho cortado. Acrescento mais um pouco. Atenção a essa parte, hein? O conjunto dos números irracionais não se misturam com os demais. Então eu coloco o conjunto dos números
irracionais, aqui, ó, separado, ele não se mistura com os demais. E por último, juntando então todo mundo, eu tenho o conjunto dos números reais, certo? Atenção, essa parte é muito bacana de falar. O conjunto dos números irracionais e os outros demais números, os demais conjuntos, eles não se misturam, são números como se fosse água e óleo, eles não se misturam, é um conjunto separado dentro do outro. E atenção a mais um detalhe. Ah, professor, então quer dizer que o conjunto dos números naturais é o menor de todos? Não. Ele não é menor, não existe comparação de menor e maior, porque todos são infinitos, ok? Na verdade, ele só não abrange tantos números, tanta variedade de números quanto os demais, ok? Então, não pensa nunca na questão de maior ou menor, ele só abrange mais números, ele engloba mais números, mas todos os conjuntos são infinitos, beleza? Sabendo disso, esse cara aqui chama diagrama de Venn, ele é bem bacana porque quando for fazer um exemplo aqui, um exercício para vocês sobre notação de conjuntos, é muito utilizado esse tipo de notação para você entender quem está dentro de quem pertence a quem, certo? Quem está contido também, né? Vamos lembrar a ideia de subconjunto. Até esse termo subconjunto é interessante a gente usar aqui, ó. O conjunto dos números naturais é um conjunto seco, só possui essa variedade de números. Quando eu falo de números inteiros, dentro dos números inteiros eu tenho o conjunto dos números naturais, certo? Um está dentro do outro, porque ó, eu tenho os negativos, o zero e os positivos. Logo, os naturais estão dentro dos inteiros. Se eles estão dentro dos inteiros, ele é um subconjunto. Os números naturais é um subconjunto. É bem bacana você pegar essa palavra, subconjunto, porque é bastante utilizado. Depois eu tenho aqui os números racionais. E veja bem, dentro do conjunto dos racionais eu tenho os inteiros e os naturais. Ou seja, os racionais ele é dividido em naturais e inteiros, esses dois aqui. Seguindo a mesma ideia, eu tenho aqui os números irracionais, que é um subconjunto dos números reais, e assim por diante, beleza? Vamos falar agora um pouquinho sobre esses símbolos que a gente vai precisar utilizar. Olha aqui, ó. São 4 símbolos principais. O primeiro é um ezinho, ele é escrito dessa forma aqui, e ele é representado, ele significa o pertence. E eu também tenho o contrário, que vai ser o ezinho, mesmo ezinho, só que cotado. Esse cara vai ser o não pertence. Ok? Pertence e não pertence. Eu vou explicar quando você vai utilizar cada um deles. Ainda temos um símbolo, ele é tipo um C, tá vendo? Só que ele é um pouquinho mais comprido. Ele é um pouquinho mais comprido. Esse símbolo aqui é o contido. Beleza? E aí tem o contrário dele, que é o contém. Ele é assim. Contém. Esse aqui ficou mais bonitinho. Contém. Ó, é um Czinho, só que ele não é um Czinho bonitinho. É um Czinho um pouquinho mais comprido, tá vendo? É assim. Isso. Contém, contido e contém. Quando eu utilizo cada um desses símbolos? Vamos lá. Falando em elemento conjunto, eu uso pertence e não pertence. Professor, mas como assim elemento conjunto? Vamos pensar o que é um elemento. O número 1. O número 1 é um elemento, certo? Ele é um item. Esse elemento eu vou relacionar com um conjunto usando o símbolo de pertence e não pertence. Já eu posso também relacionar um conjunto com outro conjunto, naturais e inteiros. Se eu estou falando de 2 conjuntos, eu uso os símbolos contido e contém. Contido e contém. Tá bom? Então, vou escrever alguns exemplos aqui para a gente treinar. Se eu usar aqui o 2 e o conjunto dos naturais, 0,5 e o conjunto dos naturais, aqui eu vou colocar os inteiros e o conjunto dos racionais, inteiros e conjunto dos reais.
Vamos ver se a gente consegue entender a utilização de cada um desses símbolos aqui. Pertence e não pertence, como eu falei, é para você relacionar elemento com um conjunto. 2 é um elemento? Sim, é um elemento. Conjunto? Números naturais é um conjunto, então tem que usar um dos dois. O 2 é um número natural? Sim, é um número natural, então ele pertence aos naturais. É assim que a gente escreve. Agora aqui embaixo, 0,5 é um elemento? É um número? Sim, é um elemento. Naturais é um conjunto? Sim, elemento natural, conjunto dos números naturais, beleza. Qual símbolo eu utilizo? O 0,5 pertence aos naturais? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Os números naturais são só os inteiros positivos. Então, 0,5 não pertence aos naturais. Eu uso esse símbolo aqui. Lembrando, esses dois, elemento, conjunto. Agora, aqui embaixo, eu coloquei elemento, elemento. Conjunto, 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 conjunto. Quando eu vou usar esse tipo de comparação, eu vou usar esses dois tipos de símbolo. Contém e contido. Os números inteiros, eles estão dentro dos números racionais? Vamos olhar o nosso diagrama de Venn aqui. Ó. Os números inteiros, eles estão dentro dos números racionais? Sim, um está dentro do outro. Então, ele está contido nos números racionais. Beleza? Agora, vamos olhar o próximo. Os números inteiros e os reais. Os números inteiros estão dentro dos racionais, ok? E os números racionais estão dentro dos reais, ok? Então vamos pensar comigo. Se este cara está dentro dessa pasta e essa aqui está dentro dessa, automaticamente ele também está dentro dos reais. Então ele está contido nos reais, viu? Até um exemplo que eu gosto bastante de utilizar é esse aqui, ó. Acho bem bacana a gente utilizar esse exemplo. Que é assim, ó. Bacana para você entender, quando a gente fala sobre, às vezes, não tem tanta visão da uma aplicabilidade disso, né? Imagina que você tem uma pasta no seu computador, uma pasta chamada músicas. Todo computador geralmente já vem com uma pasta músicas. Dentro das outras pastas, eu vou criar uma dentro da pasta música, eu vou criar outras pastas, que são as pastas de tipos de músicas. Então, eu não quero colocar todas as músicas misturadas, porque tem dias que eu não estou a fim de ouvir sertanejo, eu só quero ouvir pop. E tem dias que eu não quero ouvir pop, eu quero ouvir só rock. Sabe, eu não quero misturar todo mundo. Então, eu vou criar pastas aqui dentro. Tá vendo? Outras pastas. Aí eu posso colocar aqui músicas pop. Dentro da pasta músicas, eu posso colocar músicas. Aí, nessa hora que sempre rola aqui, ó. Vou botar um sertanejo. Certo? E assim por diante. Entenda comigo. Dentro da pasta sertanejo, eu vou colocar as músicas sertanejo. Vamos lá. Vou colocar um cantor sertanejo. Vou colocar Marília Mendonça, em homenagem a Marília Mendonça. Agora vamos aos símbolos, a utilização dos símbolos. Pensa comigo. Pop é um conjunto ou é um elemento? Pensa comigo. Dentro da pasta pop, eu vou colocar músicas. Então, no nosso caso, as músicas são elementos. A pasta pop é um conjunto. Sertanejo. A pasta sertanejo é um conjunto. Dentro da pasta sertanejo, eu vou colocar as músicas, certo? Então, música é um elemento. Isso aqui é um conjunto e um conjunto. Beleza? Relacionando. Vamos pegar aqui, vou colocar aqui do lado, tá? Tá bom. Ó, vamos colocar músicas da Marília Mendonça e a pasta sertanejo. Músicas da Marília Mendonça e a pasta pop. E por último, eu vou relacionar aqui, ó, a pasta sertanejo com a pasta pop. Vamos tentar fazer uma relação entre esses elementos que eu coloquei aqui, esses elementos conjuntos. Pensa comigo. As músicas da Marília Mendonça estão dentro da pasta sertanejo? Sim.
Músicas são elementos, sertanejo é uma pasta, é um conjunto. Então, se é elemento e conjunto, eu tenho que usar o símbolo pertence. Elemento e conjunto. Músicas da Marília Mendonça são elementos, pop é uma pasta, é um conjunto. Esses elementos, músicas sertanejas, estão dentro da pasta pop? Não estão. Estão dentro da pasta sertanejo. Então, não pertence. Está fora. Agora, a pasta sertanejo está dentro da pasta pop? Uma está do lado da outra. Elas não estão uma dentro da outra. Logo, eu tenho que usar não pertence, certo? Sertanejo e pop são pastas, são conjuntos. E eu não posso relacionar conjuntos com esses dois símbolos. Eu tenho que usar esses dois símbolos. E se um não está dentro do outro, como é que eu vou colocar contém e contido? Não dá. Você pode usar esse símbolo aqui. Se você colocar em cima, que é o não contém. Certo? Ou não contido também, pode ser. Beleza? Aqui é só uma aplicação. Você não precisa necessariamente usar com números. Caso essa aplicação aqui fique um pouco mais complicada, você pode usar esse tipo de aplicação. E vejam como é interessante. A ideia de conjuntos numéricos, ele serve, lógico, e claro, evidente, para números. Mas, na verdade, pode ser utilizado para outras coisas. A gente pode usar também, vamos lá, você vai organizar, você é coordenador de uma escola. Você vai organizar o seu quadro de professores. Eu quero saber qual o conjunto de professores que dá aula para o ensino fundamental. Qual o conjunto de professores que dá aula para o ensino médio. Então, eu tenho dois conjuntos, ensino fundamental e ensino médio. O que seriam os professores? Os professores seriam os elementos. Então, esse elemento pertence ao conjunto do ensino fundamental e esse professor pertence ao conjunto do ensino médio. Você entende? E várias outras formas. Vamos lá, você é diretor de uma empresa de transporte e aí você quer saber quais motoristas que você tem que fazem viagem de longa distância e de curta distância. Sabe? E aí você consegue ir dividindo e quebrando esses conjuntos. Isso é muito importante, essa ideia não só ser aplicada em números. O que muitas vezes você pensa, eu vou pegar isso daqui e vou usar para dividir número. Tá, mas e aí? Para que serve isso? Mas não, serve para muitas outras informações, outras formas de você aplicar. Você pode colocar também em cadeiras, certo? Você vai fazer um evento e precisa saber quantas cadeiras eu vou comprar para crianças ou organizar para crianças e quantas cadeiras eu vou organizar para adultos. Você vai criar conjuntos. Então, desse conjunto eu vou usar tanto, sabe? Assim você vai aplicando essa mesma regra. Deixa eu apagar aqui essa parte que eu preciso passar para vocês agora. Outras notações de conjunto. Então aqui a gente tem o nome. Veja. Aparece aqui para ficar bonitinho. Pronto. Uma outra notação bacana. Essa aqui é uma parte mais específica, dentro da parte da matemática. Olha o que a gente pode fazer. Dentro de um conjunto eu posso criar um intervalo. Posso criar um intervalo. O que seria esse intervalo? É eu quebrar um conjunto. Aqui eu vou pegar o conjunto dos números naturais e eu não quero ele todo. Porque, como eu falei, ele é infinito, certo? Então eu vou pegar só um pedaço dele. Eu quero pegar do 1 até o 9. Quero só esse pedaço. Aí eu vou fazer algumas perguntas para saber o que eu vou trabalhar. Eu vou querer que o 1 entre no meu conjunto? Eu quero que o 1 faça parte do meu conjunto? Se eu quiser que o 1 faça parte do meu conjunto, eu coloco a boquinha virada para dentro. Eu estou incluindo o número 1. Agora, para o outro lado, para a outra extremidade do meu conjunto, do meu subconjunto, do meu intervalo. Eu quero que o número 9 faça parte do meu subconjunto? Não quero que o número 9 faça parte do meu conjunto. Olha lá como eu faço. Boquinha virada para fora, porque ele está de costas, ele está tirando o 9. Mas não, agora eu mudei de ideia, eu quero que ele faça parte. Está aqui, eu vou lá e acrescento 9, mudando o meu símbolo. Certo? Quais são os elementos desse conjunto? Vamos chamar esse conjunto de conjunto A. Quais são os elementos dele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Claro, como eu falei, se eu fechar isso, deixar isso aqui aberto, chamo de intervalo aberto, para 1, eu tiro 1 daqui.
Se eu fizer ao contrário, eu tiro 9. Beleza? Existem outras formas de você representar esse conjunto. Uma outra notação, ela é bem bacana, que eu acho essa maravilhosa, que é uma das que eu mais gosto, porque ela exige muito a leitura matemática. Essa parte que é mágica. Porque na escola, né, no Fundamental 1 principalmente, lá na primeira, com a segunda série, a professora ensina a gente a ler. Tranquilo, maravilhoso, a gente sabe ler irracionais, RR som de Rá. Mas a gente não aprende a ler matemática. E aqui, ó, eu vou escrever uma frase inteira usando somente símbolos, certo? Mas que dá para ser lida, como se fosse uma frase, por extenso. Então, eu vou escrever primeiro, depois eu leio com vocês, ó. Olha que legal. Isso daqui é quase que uma mágica, é maravilhoso. Tá vendo? Só tem símbolos. Só símbolos. E ao mesmo tempo eu consigo ler. Ler como se fosse uma frase. Vamos pensar comigo. Ó. Aqui eu tenho um conjunto A. O que ele está dizendo pra gente? Existe um X, um elemento qualquer, X, que pertence aos naturais. Né? O símbolo pertence a gente já estudou agora há pouco. X pertence aos naturais. Tá vendo esse símbolo em pé aqui? Muito cuidado. Esse símbolo, ele significa tal que. Vou colocar aqui, ó. É uma barrinha em pé e ele representa tal que. É assim, tal que. É isso que ele representa. No computador, eu não tenho certeza, mas acho que tem essa tecla naquelas funções em cima que aparece uma teclinha, uma barrinha em pé. Se você pensou, nunca soube para que funcionava, então agora você sabe. É o tal que. Ela é como se fosse uma barra de divisão, né? Uma barra, aquela barrinha normal, só que ela é em pé, ela não fica deitada. Essa barrinha, na matemática, significa tal que. Então vamos ler de novo. Ó. Eu tenho um elemento X qualquer que pertence ao conjunto dos números naturais. Bom, com isso, existem infinitas possibilidades, porque o conjunto dos números naturais é infinito. Então aqui eu estou falando de todos os números naturais, né? Ou pelo menos um, mas eu não sei qual que eu quero, e aí? Então eu vou explicar aqui na continuação da minha frase, ó. Tal que, ou seja, qual o número que eu estou querendo? Tal que o meu x tem que ser maior ou igual a 1 ou e menor ou igual a 9. Esses dois símbolos, provavelmente você já tenha visto, né? Deve recordar aí. Esse símbolo é o maior que, x maior que 1, ou 1 menor que x, menor ou igual que x. E esse daqui é o mesmo símbolo, né? Então é o menor x menor igual a 9, ou 9 maior ou igual a x. Aqui você identifica quais são esses elementos. Então, quais são os x, né, que eu quero dentro dos números naturais? Eu quero somente esse intervalinho aqui, ó. Ele tem que ser maior ou igual a 1, menor ou igual a 9. Aqui eles aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos estão aqui, mas 6 estava feio. Ok? Então, é a mesma coisa. Os dois têm o mesmo significado. Estou falando dos mesmos números, mesmo conjunto, só que eu estou escrevendo de uma forma diferente. Beleza? Existe essa notação aqui, mas ela é um pouquinho mais simples. É interessante também, só que ela é um pouquinho mais simples e não tão utilizada. Né? Se você vai fazer um curso, um vestibular, ou uma prova, até mesmo prova sala de aula, essa escrita, anotação não é tão utilizada. Ó, é uma barrinha. E aí, dentro dessa linha, eu faço o meu conjunto. Eu uso bolinha fechada para incluir o número 1 e ponho aqui no final a bolinha fechada para incluir o número 9. Esse cara aqui é o mesmo conjunto A. Posso colocar ele aqui na frente. Ó. Conjunto A. Ele é o conjunto do 1 ao 9. Certo? Ah, mas essa anotação é bem simples, né? Nossa, só fazer um desenho? Para que eu preciso escrever tudo isso? Claro, gente, existem várias formas. Você pode falar de uma forma mais refinada, você também pode usar um português mais coloquial com seus amigos. Esse tipo de notação ela é mais simples. Está errado? Não, você está representando o mesmo conjunto. Só que essa aqui é uma notação mais rebuscada, um pouco mais refinada. Né? E é mais interessante, como eu falei, você tem toda uma frase escrita somente com símbolos. Você consegue ler isso aqui tudo.
Eu vou usar um outro exemplo agora em que eu excluo um dos elementos, tá bom? Aqui eu incluí o 1 e incluí o 9. Eu vou fazer um outro exemplo agora que eu vou excluir um dos dois elementos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou usar o conjunto B agora. Então, primeira anotação, certo? Eu estou excluindo o 5 e incluindo o 11. Primeira anotação. Como que eu faço ela? Na segunda forma aqui, ó. Esse conjunto, esses números, eles continuam sendo números naturais? Sim, 5 até o 11 continua sendo natural. Então eu vou usar esse daqui. Olha que legal, hein? Vamos ver se alguém consegue pegar de primeiro, antes de eu falar. E aí, eu posso fazer isso? Será? Mas espera aí, o 5 e o 11 são números naturais. Por que colocou os racionais aqui? Não faz o menor sentido se eu estou falando de naturais. Porque lembra que eu falei? No diagrama de Venn que estava aqui? Os naturais estão dentro dos inteiros e os inteiros, por sua vez, estão dentro dos racionais. Então, eu colocar natural ou inteiro ou racionais, eu estou falando certo. Certo? Porque esses números pertencem aos três conjuntos. Então, posso fazer isso. Poderia colocar inteiros aqui, esse símbolo aqui, ó? Poderia também, sem problema nenhum. Eu poderia colocar aqui este símbolo? Aí já não. Aí estaria errado. Outra pergunta. Poderia colocar aqui este símbolo? Os números reais? Poderia também. Porque olha lá, os reais ele é formado pelos naturais. Então, não tem problema. Continuando. Agora eu quero excluir o 5 e incluir o 11. Como que eu faço isso? Esse símbolo, menor ou igual que x, eu estou incluindo. Por isso que eu uso essa barrinha aqui embaixo. Menor ou igual a 1. Agora, eu não quero 5. Então, eu só ponho, ó, x maior que 5. Quer dizer, eu aceito que o número seja maior que 5. Nunca igual ou menor. Agora ficou melhorzinho. Beleza? E agora, o número 11. Eu quero que o 11 participe do meu número, do meu conjunto? Sim, quero que ele participe. Então aqui no número 11 eu coloco o menor ou igual que 11. Aí eu vou estar incluindo ele. Ok? A última anotação, que é essa mais simples, aqui eu vou só ajustar, porque como se trata só de números naturais, eu preciso realmente só deixar os naturais, senão eu vou pegar número com vírgulas. 5,1, 5,2 já são maiores, mas eu não quero isso. E a última anotação, olha aqui, ó, que é aquela mais simples. Olha que bacana vai ficar essa aqui, ó. Não quero o 5, né? O 5 foi excluído. Olha que legal. Vou fazer bem grandão para ficar mais evidente aí para vocês enxergarem. Quando eu quero excluir um elemento nesse tipo de notação, eu faço uma bolinha aberta. E é assim mesmo que falo, bolinha aberta, bolinha fechada. Tem alguns livros que usam ponto aberto, ponto fechado. Mas é esse símbolo. A bolinha aberta significa que você não está pegando este elemento, e sim os demais. A bolinha fechada significa que você está incluindo esse elemento. Então, aqui temos 3 tipos de representação do mesmo conjunto, dos mesmos elementos. Todos eles são os 5 até o 11. Ok? Fechou? Deixa eu ver o que mais a gente precisa falar aqui. Ah, lembrei. Uma coisa que é importante. Isso aqui não é o que eu vou falar, tá bom? Mas dá para vocês entenderem a ideia. Sabe aquele paninho da cozinha da mãe de vocês? Provavelmente todo mundo já deve ter visto. Chama Perflex, que é um paninho assim de limpeza. Tem um monte de... aparentemente não, mas ele é bem fácil de rasgar. Parece um TNT. Esse paninho, o Perflex, ele funciona da seguinte forma. Quando você olha ele de longe, vou colocar assim esse aqui como exemplo, você olha ele de longe, ele parece um pano, certo? Contínuo, sem buraco, sem nada. Só que quando você começa a olhar ele de perto, você pode reparar que ele é cheio de furinho, um monte de furinho, bem pequenininho, cheio de furinho. O que significa isso? Para que serve isso? Né? Por que eu estou falando de Perflex? Deixa eu fazer limpeza, por acaso? Não.
Mas a ideia do Perplex ajuda muito a gente nisso aqui, ó, identificar os conjuntos. Quando você olha de longe, parece que esse conjunto é um conjunto completo, certo? É uma reta completa. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Imagina que eu tenho uma reta. Se eu colocar aqui só os naturais, vai parecer que essa reta é uma reta completa. Só que se a gente for olhar bem de perto, estudar direitinho, eu vou ter aqui, ó, 1, 0, 1, 2, 3, eu vou ter vários buracos. Olha isso aqui, ó. Tudo isso aqui é um buraco. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Tudo isso aqui não existe. Até o próximo número, né? Não existe, é um buraco. E aí? O que existe ali? É um buraco. É o buraco que aparece lá naquele paninho. Agora, quando eu coloco... Isso aqui também não existe, né? Vamos lembrar que nos números naturais, aquilo lá não existe. Só do 0 em diante. Quando eu acrescento os números inteiros, eu vou colocar aqui do lado, ó, outros valores. Tá vendo? Menos 2, o menos 3. Beleza? Mas entendam, enxerguem que ainda existem esses buracos aqui no meio. Agora vem o próximo conjunto, os números racionais. O que são os racionais? Aqui eu já vou dar uma boa fechada nesse conjunto. Deixa eu fazer isso direto para ficar mais fácil de desenhar. Ó, os racionais eles servem para tapar esses buracos entre número e outro. Então, do 0 eu pulo direto para o 1? Não. Dos racionais, não. Do 0 eu vou ter, vê se você consegue identificar aí comigo, 0,1, 0,2, 0,3, opa, peraí. Aqui no 3 eu vou ter 3,1, 3,2, 3,3, 3,4 e é infinito, certo? Mas só o conjunto dos números racionais, ele preenche toda a minha reta? Também não. Por incrível que pareça, ele também não preenche. Vão existir alguns buracos bem pontuais, que são aquelas raízes que eu falei para vocês. Está aqui, ó. Deixa eu ver. Raiz de 2, raiz de 3. Se eu não me engano, a raiz de 2 é 1,4 alguma coisa, 4,2. Então aqui eu tenho, ó, 1,42, o que antes era um buraco, né? Ele ficava bolinha aberta, né? Os números racionais vêm para tampar esse buraco. Raiz de 7 também, 2, alguma coisa, também não vou lembrar, tá por aqui, ó. Raiz de 7, ele vem para tampar esse possível buraco que estava ali. Então, a reta, ela só vai ficar contínua, só vai virar uma linha quando eu chegar nesse cara, no conjunto dos números reais. Aí sim ele vira uma reta contínua, sem mais nenhum buraco, sem nenhum espaço faltando, certo? Eu consegui crescer esse número para o infinito, tanto maior quanto para o infinito menor, né? Infinitesimal, que são os números cada vez menores, ó. Tudo bem? Então, pessoal, é isso. Eu sou o professor Vengaron, aqui do curso Adélia Cursos Online, o curso que ajuda você a aumentar a sua renda e a arranjar um emprego. Como sempre, a gente está trabalhando para isso, né? Educação sempre fazendo a gente evoluir, certo? Não se esqueça de se inscrever, deixar um comentário, sempre ajuda. Se tiver alguma dúvida sobre o conteúdo, deixa nos comentários que a gente entra em contato. E ativar o sininho. Ativar o sininho, porque as próximas aulas ainda vão ser mais... vão complementar mais o seu conhecimento. Tchau, tchau.